Fala aí, Gabriel, hoje tô mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar conversando aqui sobre uma nova entrevista com o diretor Adam Wingard. Bem, ele já falou que no próximo filme que ele for fazer do Monsterverse, que é bem provável que aconteça devido ao sucesso de Godzilla e Kong Novo Império, ele quer focar mais no Godzilla. Em uma recente entrevista, ele falou algo que pode ser que nos traga ideias de influências que o próximo filme tenha. E eu quero discutir um pouco sobre as possibilidades, e eu quero ficar um pouco pé no chão sobre algumas coisas e não ficar tão esperançoso com coisas que não necessariamente vão acontecer e que ele não esteja necessariamente dizendo que vão acontecer, seja apenas interpretações erradas, por exemplo. Enfim, a entrevista foi com a Discussing Film e vai estar, como eu faço sempre, vai estar aí na descrição a fonte, e se vocês quiserem ler. Mas enfim, vamos ver aqui basicamente o que ele falou. E bem, na verdade, ele falou primeiro quando foi perguntado a respeito de que o Kong tem um filho, né, nós vimos Sussuko, e poderíamos ver um futuro filho do Godzilla no Monsterverse. Bem, isso daí levantou muitas questões na fandom sobre o Godzilla morrer, sobre Destroy aparecer, ou simplesmente o Godzilla Jr. aparecer. Vamos estar conversando aqui sobre isso. E o que o Wingard respondeu foi o seguinte, abre aspas: "Vou te dizer uma coisa, um dos meus filmes favoritos de Godzilla é Godzilla vs Destoroyah, e a razão para isso é que nenhum outro filme, talvez exceto Minus One e o original de 1954, tem atingido um nível tão emocional quanto aquele. No final do filme, onde Godzilla Jr. morre, e depois disso, o Godzilla derrete até a morte, é algo tão comovente, e isso é feito, eles fazem isso de uma forma tão linda. A primeira vez que eu assisti, isso trouxe lágrimas aos seus olhos, e parte disso se deve à trilha sonora espetacular de Akira Ifukube." Fecha aspas. Então ele continuou, abre aspas: "Se eu fosse trazer outro filme desses, eu gostaria de trazer algo no mesmo nível emocional de Godzilla vs Destoroyah, para o Godzilla como personagem. Isso é tudo que eu direi por enquanto." Fecha aspas. Então, foi basicamente isso que ele disse. E isso está sendo divulgado como que ele quer trazer uma homenagem a Godzilla vs Destoroyah, esse filme e coisas do tipo, que não está necessariamente errado. Mas muito da fandom está especulando sobre o Destoroyah aparecer, sobre isso ter confirmado o Godzilla Jr., ou sobre a morte do Godzilla, e eu não acho que seja o caso. Ele foi perguntado sobre a respeito se teria o filho do Godzilla, e isso talvez indique que sim, nós possamos ter um Júnior. Eu gostaria disso? Não, isso é por vários motivos. Primeiramente, o King Kong ele já teve um filho agora nesse último filme, então já ficaria meio repetitivo fazer logo no filme seguinte de novo uma história sobre o personagem encontrando um filho, coisa do tipo. Segundo, o King Kong teve, beleza, mas o King Kong só teve isso depois que ele já tem o personagem completamente construído, tanto em Kong Skull Island, tanto quanto Godzilla vs Kong, quanto os quadrinhos Kingdom Kong e Skull Island Birth Kong, quanto o anime Skull Island. Ele tem um personagem muito bem construído, muito bem desenvolvido, e só foi ter um filho depois de tudo isso. O Godzilla ele não tem quase nada de construção de personagem, então eu acho que precisa ser construído o personagem dele melhor antes de irem avançando para ele ter logo um filho. Bem, próxima coisa essa parte que é mais pessoal, eu não gosto da ideia do Godzilla ter um filho, eu prefiro muito mais ele sendo algo mais solitário. Mas enfim, eu não sou totalmente contra, mas eu preferia que não. E, bem, basicamente, mas o principal motivo realmente é ele não ter construção ainda o bastante para isso. Além disso, o arco do King Kong desde o começo sempre foi para ele encontrar uma família, sempre foi para ele ter uma família. E isso nunca foi um arco do Godzilla, né? Então, encaixa com King Kong, eu acho que não tem muito o que enfiar o Godzilla nesse mesmo arco, porque não é a mesma coisa, nunca foi construído isso para o Godzilla. Mas que eu acho que essa entrevista ela também pode criar muitas falsas expectativas, porque o Wingard ele nunca disse que ele quer colocar o Júnior ou que ele quer colocar o Destoroyah e nem nada do tipo, e nem a morte do Godzilla no filme. O que eu interpretei lendo isso é que ele apenas usou a questão de filho do Godzilla para pegar um gancho para Godzilla vs Destoroyah,
que tem a morte do filho do Godzilla e tem um final emocionante para ele dizer o que ele pretende fazer com o Godzilla no próximo filme. E ele pretende fazer algo que seja tão emocionante quanto. E ele vai fazer algo que seja tão emocionante quanto, mas não necessariamente da mesma forma. O Godzilla não tem que morrer para ser algo tão emocionante quanto. Ele pode fazer isso de uma forma diferente e eu não acho que vá matar o Godzilla. Vamos lembrar que... Bem, eu acho que matando o Godzilla ou o Kong, deixando para ser um sucessor, eles seriam um erro, porque a maioria das pessoas muito provavelmente não gostariam. E matando um deles, você praticamente mata metade do Monsters, mais ou menos isso. Enfim, vamos lembrar que a regra da Torre, aparentemente, porque ninguém sabe realmente quais são as regras da Torre, porque é uma coisa que muita gente fala alguma coisa ou falam outras, mas aparentemente o que tudo indica, a regra da Torre é: o Godzilla não pode morrer. Se ele morrer, ele precisa deixar um sucessor. Então, ter o Júnior talvez fosse um indicativo da morte do Godzilla, que seria bem palha. Mas eu não acho que isso vá acontecer. Eu acho que realmente ele quer trabalhar mais no personagem do Godzilla e quer fazer alguma história emocionante com o Godzilla, se inspirando em Godzilla vs Destroyer. Mas ele quer fazer uma coisa emocionante e não igual ao Godzilla vs Destroyer. Então não necessariamente seja que ele queira matar o Godzilla. Então ele nunca falou que ele quer trazer o Destroyer. Ele não disse necessariamente que ele quer trazer o Godzilla Jr. E ele não disse que quer matar o Godzilla. Ele disse que quer fazer alguma coisa emocionante com o Godzilla. E isso é tudo que ele falou que ele pretende fazer nesse próximo filme. Então, eu não acho que nada disso tenha sido confirmado. Porque é diferente. Por exemplo, na época de Godzilla vs Kong, ele falou que o próximo filme que ele queria fazer seria um filme Filho do Kong. E aqui ele não falou isso, ele falou que ia fazer um filme com uma história emocionante para o Godzilla. Enfim. Basicamente isso, eu queria comentar um pouco sobre essa notícia aí, essa entrevista, que eu acho que ela abre muita interpretação errada e cria falsas expectativas. Obviamente pode estar errado, pode ser que capture coisas, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu sinceramente não imagino que isso vá acontecer. Mas enfim, basicamente é isso que eu tenho pra falar sobre isso, essa entrevista. Muito obrigado aos assistidores, espero que tenham gostado. Os servidores de Discord e redes sociais estão na descrição. Até o próximo vídeo. Falou!